Eu me lembro de uma história que o Jacob nos contou no primeiro workshop que nós participamos há 20 anos atrás. Ele disse que uma vez ele foi fazer uma constelação nos Estados Unidos. E compareceu lá um índio, Cherokee, Navajo, sei lá. E esse índio contou que ele estava muito fraco e que na tribo dele quase todos os homens eram alcoólatras. E o índice de suicídio beirava assim os 10%. Uma coisa absurda. A sensação de despropósito, de falta de propósito na vida ou sentido nas coisas era enorme e ele precisava de ajuda. Então o Jacob fez o seguinte: colocou esse índio e colocou 7 representantes, até que um deles lá atrás, né, sentiu-se firme novamente. Então perguntou ao índio que estava na frente da fila como ele se sentia tendo 7 gerações atrás de si. Ele disse: finalmente me sinto bem e forte. Com isso o Jacob queria fechar a constelação. E ele disse: eu queria lhe pedir um favor, disse o índio. O Jacob disse: pois não, o que você deseja? Ele falou: eu queria que você colocasse mais 7 gerações para frente. Então o Jacob acrescentou 7 representantes. Então diz que o índio respirou fundo e disse: finalmente, estou completo. Porque nós estamos aqui num treinamento, né? Eu vou contar ainda um outro episódio que nós tivemos similar a esse. Uma vez uma amiga nos trouxe uma menina muito pobre para um workshop nosso em Brasília. Essa menina era uma jogadora de tênis habilidosíssima, mas completamente pobre, miserável. Vivia num casebre com a mãe mais 3 irmãzinhas, em condições, sabe, sub-humanas. O interessante é que ela tinha entrado num programa desses de chance para menores, sei lá o que e tal, e ela tinha aprendido tênis. E ela era boa pra caralho. A queixa dessa minha amiga, que trabalhava num programa voluntário, nesse negócio, é que essa menina, ela ia ganhando. Quando chegava na hora de ganhar a medalha ou o prêmio, qualquer que fosse, grande ou pequeno, ela sempre perdia. Na última partida ela jogava mal. Até lá ela arrasava. Mas quando chegava na última, ela sempre perdia. Quando ela chegava em casa, depois de treinar horas, ir na escola, e depois no treinamento, ela chegava em casa, a mãe e as irmãs deixavam praticamente todo o serviço da casa para ela. Ela tinha que lavar todos os pratos, cuidar da casa, varrer a casa, limpar tudo, inclusive os restos de comida, etc. Ela era tratada como se ela fosse uma escrava por ela, pela mãe e pelas irmãs. Então, olhando aquilo, todos os participantes do workshop ficavam com raiva da mãe e das irmãs. Mas a gente já estava numa postura boa nessa época. A gente simplesmente pensou: aqui não tem recurso. Então nós fomos acrescentando uma por vez, representante atrás, para simbolizar uma geração e outra geração e outra geração. Quando nós acrescentamos umas 5 ou 6, a fila inteira balançava. Ninguém era estável. Ela não era estável, a mãe não era estável, a avó não era estável, a bisavó não era estável, todos balançavam assim muito, parecia que a fila ia cair. Então nós fomos acrescentando até que sei lá qual geração para trás, talvez 8 mais, nós colocamos uma representante. E era como se no momento que nós colocamos aquela representante, toda a fila ganhasse força, subitamente. Toda a fileira ficou estável. Como se tivesse pegado um prego assim na cabeça das pessoas. Pum! E aí de repente todo mundo que estava balançando fez assim. Tchum! Então eu virei a representante e ela tinha uma conexão profundíssima com essa ancestral lá atrás. Então eu tirei o representante, lembro como se fosse hoje, e coloquei a cliente. E a cliente olhou e chorava silenciosamente, olhando para aquela ancestral lá atrás. Mas ela não conseguia falar nada, nem fazer nenhum movimento. Então, como eu queria alguma informação, eu trouxe o representante de volta. Coloquei o representante do lado da cliente. Então ela estufou o peito, olhou para essa ancestral e disse: eu tenho vontade de fazer uma coisa. Ela falou: eu tenho vontade de dar uma raquetada nessa bola e fazer ela voltar lá na África. Eu não sei o que aconteceu depois, mas em algumas famílias aconteceram tantas coisas difíceis e trágicas que a única forma de recuperar essa força para a vida é olhar através dos pais, dos avós, até a gente encontrar a força, até a gente encontrar propósito e dignidade novamente. Talvez seja aí o ponto onde a psicologia transpessoal tem o seu maior poder e força, onde tem a sua maior aplicabilidade.